Bem, estamos na aula hoje de estudo de caso. Para falar sobre isso, primeiro eu vou revisar rapidamente alguns pontos que vocês viram comigo no curso de dissertação, que é aquela parte de redação comum e frequente que normalmente é pedida. Então, olha só, a dissertação é um texto que procura expor um ponto de vista. Toda dissertação, como vocês viram comigo no curso, ela tem uma tese. Uma tese é um ponto de opinião, um ponto que vai ser provado, discutido. E ela tem o objetivo exatamente de discutir e de defender, por meio de argumentos, essa posição que nós temos. As dissertações, de forma geral, como vimos no curso, são divididas em objetiva e subjetiva. A dissertação objetiva tem como finalidade básica instruir e convencer. Então, para instruir e convencer, a gente sempre procura ser um pouco impessoal. Aí você vai me dizer, mas como, Rafaela? Você acabou de dizer que a dissertação é sempre um texto de opinião. Gente, opinião sempre vai existir. A questão não é o que eu tenho de opinião, mas é a forma como eu dou essa opinião. Se eu falo assim para você, eu acho o aborto uma coisa horrível, essa opinião fica muito pessoal. Mas se eu falo que o aborto é um ato ilícito, que não deve ser aceito pelos grupos sociais, é uma opinião. Eu poderia dizer que o aborto é um direito que as mulheres têm. Mas dizer que ele é um ato ilícito dá aquela ideia de terceira pessoa, o aborto é um ato ilícito, ele. E isso dá aquela impressão de que é fato. Não é fato, gente, mas parece. Parece um fato. Então, na dissertação objetiva, a gente procura essa linguagem, que fica mais impessoal, que fica mais imparcial. Nunca é, sempre tem parcialidade, mas parece que é imparcial. Parece que é científica. Ela tenta camuflar só apenas aparentemente, mas a presença do autor, que sempre está no texto. Para fazer isso, como nós acabamos de ver, é muito comum o predomínio da terceira pessoa. É uma forma de enfatizar ali essa ideia do assunto, o elemento X, o elemento Y. Na argumentação que a gente faz nesse tipo de dissertação, normalmente existe uma outra tipologia interna, que é a exposição. Lá no curso de texto, aí não foi nem no curso de redação, vocês viram comigo que a exposição é um texto mais técnico, mais científico. Quando eu falo a água ferve a 100 graus Celsius nível do mar, a Terra gira ao redor do Sol, a gente tem um tipo mais comum dentro da argumentação que dá essa ideia de que aquilo é mais científico, aquilo é fato. Também elementos descritivos, dizer como é um lugar, uma pessoa, um objeto, podem aparecer nesse tipo de argumentação. Mais ou menos como se eu falasse assim, o aborto é o ato da retirada do embrião ou feto do útero feminino, antes do prazo previsto, necessário para nascimento, desenvolvimento do ser, e é um ato terrível. Aí eu quero provar isso. Como que eu provo? De acordo com pesquisa realizada na revista Science, é possível afirmar que embriões já têm vida. A partir da terceira semana de gestação, o embrião tem ligações nervosas e sente dor. Na sexta semana já tem ligações neurológicas e pulsão à vida. O que você está fazendo? Você está tentando provar de forma científica aquilo que você está dizendo. Então, ela é uma argumentação mais técnica que vai provar a sua opinião. Mas nós vimos também no curso de dissertação convencional que existe a dissertação subjetiva. Como os artigos de opinião, quem aí acompanha os meus artigos em jornal, né? E costuma, às vezes mesmo no blog, acompanhar um pouco dos meus artigos, eu escrevo muitos artigos de opinião. O artigo de opinião é um gênero dessa dissertação mais subjetiva. Então, o autor manifesta uma visão pessoal acerca daquele tema, e essa visão pessoal não é camuflada, ela fica ali clara. Há espaços para argumentos baseados, inclusive, em vivências pessoais. Eu posso dizer assim, no dia em que estava dando aula, e aí aquilo entra como um argumento do que eu estou falando. A finalidade é sempre conquistar a participação do leitor. Então, quando eu escrevo, eu quero puxar o leitor para mim. Primeira pessoa não só pode, como é muito comum ser empregada. Outro dia eu escrevi um texto sobre velhice e senilidade, e no texto eu brinco, né, que eu sempre fui chamada de velha desde a infância. E aí eu falo que ser velho pode não ser tão ruim, mas ser senil é terrível. Então, eu uso, inclusive, essa primeira pessoa para poder falar um pouco disso. Ele pode assumir características literárias, ter os elementos metafóricos, etc. Normalmente, a gente tem narrações e injunções, lembrando agora lá da aula de texto, injunção, aquele texto que vem com a carga instrucional, mas também com a carga sentimental, dependendo do autor que você pega.
e a narração, que é aquele texto que conta a história, que vão ocorrer ao longo da argumentação. Então, vamos voltar para aquele exemplo do aborto. Se eu falo que o aborto, o ato da retirada do feto, do embrião, antes do prazo necessário para nascimento, do ambiente uterino em que ele está e precisa para sobreviver. E é um ato terrível. Voltei com a mesma ideia, é um ato terrível. Haja vista que a Juliana, minha amiga, fez um aborto e teve hemorragia e passou mal e não sabe se vai ter filho e está agora com depressão. Isso é um argumento narrativo. Eu não quero fazer fofoca sobre a Maria, ou a Joaquina, ou a Joana. Eu quero contar o caso dela para te provar que o aborto não é interessante. Então, nós temos dois tipos de dissertação. A dissertação objetiva e a dissertação subjetiva. Isso tudo foi abordado no curso teórico, a gente está fazendo um resumo aqui, porque eu vou precisar disso para chegar em tudo que a gente precisa. Bom, no nosso caso, quando eles pedem essa análise de casos mais específicos, provas mais específicas, com temas específicos, o texto a ser produzido no dia da prova, normalmente ele é da dissertação objetiva. Ou seja, uma coisa sou eu lá, fazendo coluna de jornal e escrevendo um artigo de opinião, que é uma dissertação mais subjetiva. Outra coisa sou eu fazendo artigo científico, coisa que eu também faço, vou para um congresso e aí eu vou fazer esse artigo científico baseado na dissertação mais técnica, que é a objetiva. E por isso a pessoa do discurso empregada normalmente é a terceira. Portanto, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você, quando pensa em primeira pessoa, pensa só no eu. Mas se você fala assim, administração pública em nosso país, eu sou parte do país, seria melhor você colocar administração pública no Brasil. Isso vai fazer com que você tenha uma terceira pessoa. Provavelmente, o seu texto será corrigido primeiro pelo especialista. Né? Em provas como essa, você não tem normalmente um professor só. Por quê? Poxa, qual a formação que eu tenho para corrigir, por exemplo, uma prova de TI, tecnologia da informação, ou uma prova de engenharia, ou mesmo se você tem nível médio, mas eles pedem uma prova como um banco central pediu, fazendo avaliação de algum dos pontos da matéria, pedindo pontos específicos de uma área de administração, por exemplo, de recursos humanos. Obviamente, o professor que é formado em letras, ele não costuma ter essa formação tão ampla. Por isso, esse tipo de prova passa primeiro pelo especialista, e só depois disso ele vai para o professor de língua portuguesa. Se você já tirar 0 no professor, que é especialista, a sua prova não chega no professor de língua portuguesa. Por isso, esse tipo de prova mais técnica, você tem que se preocupar primeiro com o conteúdo. Agora, quantas pessoas vocês conhecem que têm conteúdo, mas não conseguem passar esse conteúdo? Saber o conteúdo não é conseguir passar o conteúdo. E aí é que vem a parte da estrutura escrita. A gente precisa conseguir pôr esse conteúdo no papel de uma forma embasada e bem articulada, como vocês podem ver aí no nosso slide. Então, vejam bem. De forma geral, você vai pensar que essa prova mais específica, que eles pedem não só com estudo de caso, mas com textos técnicos de forma geral, eles vão primeiro para o professor da área, passou pelo da área, chega no de português. Às vezes a pessoa fala, como que o da área me deu uma nota excelente e o de português me deu uma nota baixa, se ele nem domina a área? Aí é que vem o ponto. É totalmente possível que isso aconteça. Por quê? Porque um bom texto, ele tem que ser bem escrito para todo mundo. Eu brinco sempre que uma escrita tem que ser freudiana e não lacaniana. O que eu quero dizer com isso? Freud, ele escreveu a psicanálise, mas de uma forma que qualquer um dá conta. Você pode ser formado em engenharia, em letras, você consegue ler, mesmo não sendo da área de saúde. Agora, quando você fala em Lacan, a gente lê Lacan e, olha, os lacanianos que me desculpem, mas a coisa não é fácil. Então, eu falo que a escrita, mesmo a escrita mais técnica, ela tem que ser uma escrita que seja possível de entender. Existem técnicas para melhorar isso. No decorrer desse curso, nós também vamos aprendê-las. Bom, numa estrutura dissertativa básica, nós vimos, isso já foi dado nos cursos de redação, que a introdução do texto costuma ter o tema, que é o assunto, mais a tese, que é o ponto de opinião que nós vamos ter, que nós vamos abordar aí. Depois nós temos o desenvolvimento, que é composto dos argumentos que vão provar a nossa tese. E depois nós temos a tese, mais solução ou consequência, para poder concluir o nosso texto. Normalmente o título não é obrigatório e ele é só colocado se for pedido. Isso numa dissertação padrão. Depois nós vamos ver a aplicação disso para casos mais específicos, como provas mais técnicas e estudos de caso. Bom,
falamos um pouco da dissertação. Agora nós vamos falar da exposição. A exposição, ela é muito importante para eu conseguir chegar nas análises que eu preciso. Quando eu falo em exposição, eu falo de um texto mais técnico, mais científico. Aquele texto que tem uma opinião, sim, mas que o leigo não consegue perceber. Essa opinião, ela não é vista por aquele que não é da área. Então, se um médico fala para mim que o coração é um músculo com 4 cavidades, 2 ventrículos e 2 aurículos, ou 2 ventrículos e 2 átrios, não sei se vocês sabem, mas mudou a nomenclatura, né, da década de 70 para cá. Então, na verdade, isso faz diferença. Se eles mudaram a nomenclatura, o pessoal da área de saúde viu que a nomenclatura que era usada não é mais a adequada. Mas nós, leigos, vamos aceitar aquilo que for dito, como se fosse uma realidade. O texto expositivo ele tem um pouco disso, sabe? Expõe, diz o que é. Bom, nós vamos começar com isso num texto que fala do tsunami. Apesar dele ter um texto um pouco mais antigo, ele é um texto muito fácil de entender a técnica que eu preciso para a exposição. Então, nós vamos perceber que ele é um texto que não tem tanta opinião. Na verdade, ele tem, mas a gente não acha essa opinião de forma mais tão simples como achávamos em relação à tese. Então, vejam bem. Se eu pego esse texto, como se formou o tsunami que já matou mais de 150 mil, foi um tsunami que teve, para quem não se lembra, que chegou na costa da Ásia e saiu arrastando pessoas, casas e tudo que viu pela frente, gigantescas as ondas. Olha só, eu quero que a gente leia esse texto pensando assim, onde está a opinião? Olha, as ondas gigantes que atingiram a Ásia e a África formaram-se devido ao choque de 2 placas tectônicas a cerca de 5 mil metros de profundidade. A colisão gerou um terremoto de 9 graus na escala Richter, liberando no mar uma energia equivalente à explosão de 32 mil bombas como a de Hiroshima, ou 4,5 vezes a produção anual da usina de Itaipu. Observem que a gente lendo, a gente pensa, quem que vai escrever isso? Só um especialista. Né? É difícil achar a opinião. Existe? Existe. Quando ele faz, por exemplo, a comparação com a explosão de Hiroshima, né, da 32 mil bombas atômicas. É fortíssimo. E essa escolha é uma escolha que é para impactar quem está lendo. Mas nós, leigos, sentimos assim, nossa, é um texto técnico. O impacto causou um rebaixamento de 20 metros na zona de choque das placas, como um buraco no fundo do mar. Para preenchê-lo, uma massa de 1,3 trilhão de metros cúbicos do deslocada, entrando mais água do que foi necessário. A muralha excedente de água foi expelida para a superfície e se propagou como ondas. O efeito é parecido com o que acontece quando se joga uma pedra numa piscina. Então, observem que ele está explicando o processo. Né? Teve um buraco no fundo do mar, então teve um terremoto. Esse terremoto abriu um buraco no fundo do mar e a água veio preenchendo esse buraco. Chegou uma hora que a água preencheu, só que já tinha deslocado muita água. Essa água que foi deslocada, ela voltou e se propagou como ondas. A velocidade inicial das ondas foi de 800 km por hora. Quanto mais fundo, menos obstáculos pelo caminho, mais rápido elas se movimentaram. À medida que se aproximaram do continente, perderam velocidade e ganharam altura. É por isso que no alto mar elas não foram percebidas. Ao chegarem na costa, destruíram quilômetros adentro. Bom, nessa finalização do texto, ele mostra como que essas ondas elas tiveram um poder de destruição gigantesco. Né? Esse texto é um texto que eu não conseguiria fazer. Eu mostro para vocês a técnica que foi usada para que eles ali tivessem conseguido elaborar, para que o autor tivesse conseguido elaborar, e, aliás, elaborou bem esse texto. Mas eu não consigo elaborá-lo, porque ele não é da minha área.